Olá a todos, espero que todos estejam bem. Irei apresentar agora o tema do nosso seminário sobre regiões e bacias hidrográficas, com a orientação da professora Eva Faustino, disciplina de hidrografia. Somos o segundo ano de licenciatura em geografia. Os acadêmicos são Isabel Paula, Gessé Soares, Letícia de Souza e Gislaine Rodrigues. Já peço desculpas pelos barulhos, ruídos externos. Vamos lá, vamos continuar. Bom, em sala de aula, esse tema busca compreender os processos que caracterizam o conceito de bacia hidrográfica, né? E sua possível aplicação em campo também, visando aprimorar o conhecimento dos alunos no que diz respeito às condições dos corpos hídricos e as consequências também do mau uso dessas fontes naturais, possibilitando também os discentes uma visão crítica da realidade em que se encontram os rios, né? E, sobretudo, no espaço urbano. A partir do conceito de bacia hidrográfica e sua explicação, nós iremos apresentar agora, né, aos alunos as bacias hidrográficas do Brasil por regiões. Bom, para facilitar a administração dos recursos hídricos, o governo identificou 12 regiões hidrográficas, sendo que 7 delas são formadas pela bacia de um rio principal, Amazonas, Araguaia, Tocantins, Parnaíba, São Francisco, Paraná, Paraguai e Uruguai. E outras 5 por um grupo de bacias menores. Bom, as bacias hidrográficas do Brasil são extensas e formadas por rios caudalosos e importantes para suas respectivas regiões, né? Fazendo com que o país possua a maior reserva de água doce potável do planeta. E é importante também recordar que as bacias hidrográficas, elas consistem em uma grande área, né, em que um rio principal é alimentado por outros rios ao seu redor, os afluentes. As bacias brasileiras são as seguintes: Bacia Hidrográfica Amazônica, Bacia Hidrográfica do Tocantins Araguaia, Bacia Hidrográfica do São Francisco, Bacia da Platina, que é a bacia que pega o Paraná, Paraguai e Uruguai. Bacia Hidrográfica do Parnaíba, Bacia Hidrográfica do Atlântico Nordeste, Oriental e o Ocidental, Bacia Hidrográfica Atlântico Leste e Sudeste e Bacia Hidrográfica Atlântico Sul. Bom, o que são as bacias hidrográficas? As bacias hidrográficas, elas são formadas por um rio principal, né? E seus afluentes e subafluentes, ou seja, os rios menores que alimentam os afluentes. Em geral, várias bacias pelo mundo possuem apenas um regime de alimentação dos seus rios, o regime pluvial, isto é, de águas das chuvas, porém em algumas regiões temos o regime nival, de neve, né? Com a água de degelo das montanhas alimentando grande parte do sistema hídrico das bacias. Quando se tem o regime tanto pluvial quanto nival, costumando dizer que há um regime misto no Brasil, o rio Amazonas possui esse regime, pois é alimentado com as chuvas e com o degelo das montanhas indinas no Peru e o local da nascente desse rio. Uma bacia hidrográfica é delimitada pelo relevo que está ao seu redor, que é constantemente esculpido pelas águas dos rios. Além do relevo, a vegetação também pode ser um fator de divisão entre uma bacia e outra. As bacias podem desaguar no mar, no subsolo ou em lagos. Localizada em uma área privilegiada de recursos hídricos, o Brasil possui 12% de toda a água doce potável disponível na Terra. Nosso sistema hídrico é proveniente de 3 áreas: a Cordilheira dos Andes, como nascente do rio Amazonas, o Planalto Central brasileiro, com rios das bacias Platina e São Francisco, além dos rios da margem direita do Amazonas, o Planalto das Guianas, que concentra as nascentes dos afluentes da margem esquerda do Amazonas. Bacia Hidrográfica Amazônica. A maior bacia hidrográfica do país e do mundo, possui uma área de drenagem de 5,8 milhões de quilômetros quadrados.
abastecendo a população que vive em uma área de quase 7 milhões de quilômetros quadrados. Dentro do Brasil, a Bacia Amazônica compreende os seguintes estados: Acre, Amapá, Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso e Pará. Porém, ela não é exclusivamente brasileira, alimentando alguns países vizinhos. Bacia Hidrográfica do Tocantins-Araguaia. Considerada a maior bacia em território brasileiro, a Bacia do Tocantins-Araguaia possui uma área de mais de 1.800 mil quilômetros quadrados, com destaque para 2 rios principais. O rio Araguaia tem sua nascente no Mato Grosso e é fronteira natural entre esse estado e Goiás. Durante o inverno, ele diminui sua vazão, formando lindas praias, que são bastante visitadas durante o período citado. Já o rio Tocantins tem sua nascente em Goiás, no extremo norte do estado, e recebe águas do rio Araguaia na divisa com o Tocantins. Junto com seus afluentes e subafluentes, esses rios alimentam 7,5% do território nacional nos seguintes estados: Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Tocantins e Pará. Bacia Hidrográfica de São Francisco. Seu principal rio é o São Francisco. Ele nasce em Minas, na Serra da Canastra, e corre no sentido sul-norte. É um rio de extrema importância para a região Nordeste, pois durante o período da estiagem alimenta vários açudes, contribuindo para a sobrevivência do sertanejo, o homem sertão. Durante os períodos mais críticos, sua capacidade de drenagem alcança os seguintes estados: Alagoas, Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Sergipe, onde está a sua foz, na divisa com o território baiano. Entre as polêmicas que cerca o Velho Chico, como é o rio popularmente conhecido nas regiões por onde passa, está a transposição nas áreas interioranas, projeto que se iniciou em 1985 e se arrasta até os dias atuais. Bacia Hidrográfica do Paraná, Paraguai e Uruguai, Bacia Platina. Esse conjunto de bacias hidrográficas pode ser uma das mais importantes para o país em que termos econômicos, pois está situada em uma região que é considerada a mais rica do Brasil, além de abrigar a maior usina hidrelétrica do mundo, a usina de Itaipu, na fronteira com o Paraguai. No estado do Paraná, o rio Paraná tem como afluentes principais o Rio Grande e o rio Paranaíba, além de ser a fronteira natural para o Paraguai e Argentina, na foz do rio Iguaçu. Seu curso apresenta vários desníveis e quebra d'água, o que torna a bacia do Paraná essencialmente de planaltos. Com isso, há um grande potencial hidrelétrico, o que favoreceu a implantação da usina de Itaipu. Iguaçu, no Paraná. A bacia do Rio Paraguai é basicamente de planície, sendo amplamente utilizada para navegação e escoamento de produção de 3 países banhados por esse rio: Argentina, Brasil, Paraguai. O rio Uruguai apresenta também em Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Possui grande potencial hidrelétrico, além de ser útil para os agricultores brasileiros, uruguaios e argentinos. Bacia Hidrográfica do Parnaíba, presente no Nordeste brasileiro. Essa bacia abriga 3 estados: Ceará, Maranhão, Piauí. Sua localização faz com que muitos rios estejam intermitentes, isto é, que seca na estiagem. O rio principal que dá o nome a essa bacia recebe água de vários afluentes,
como o Rio Piauí e o Rio das Balsas. Bacia Hidrográfica do Atlântico Nordeste Oriental. Considerada pela ANA, a bacia com menor disponibilidade hídrica do país está presente nos seguintes estados: Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Devido ao clima árido e semiárido, possui muitos rios intermitentes, destacando-se o Rio Jaguaribe, o maior rio intermitente do mundo. Bacia Hidrográfica do Atlântico Nordeste Oriental, com 3 biomas presentes em sua área: Cerrados, Caatinga e Amazônia. Essa bacia ocupa 3% do Brasil, no Maranhão e extremo leste do Pará. Os rios Itapicuru, Grajaú e Pindaré são os principais contribuintes dessa bacia. Bacia Hidrográfica do Atlântico Leste. Essa bacia é formada pelos rios que partem do Espírito Santo rumo ao Nordeste brasileiro, abrangendo Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia e Sergipe. Como destaque aos rios Pardo e Jequitinhonha, sendo este o último um importante recurso para a população do norte mineiro, área de extrema pobreza devido à paisagem e ao clima árido. Entre as bacias hidrográficas brasileiras, ela possui a segunda menor reserva hídrica do país. Bacia Hidrográfica do Atlântico Sudeste, uma das menores bacias em termos de área ocupada, com 2,5% do território nacional. Devido à sua localização, apresenta índices demográficos elevados, pois abriga os seguintes estados: Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. Como os rios de destaque, podemos citar o Rio Paraíba do Sul e Rio Doce, usados para as indústrias do Sudeste e mineradoras no estado de Minas Gerais, respectivamente. Bacia Hidrográfica do Atlântico Sul. Essa bacia possui grande importância turística, abrigando São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O destaque fica com o Rio Guaíba, que abastece Porto Alegre e áreas adjacentes. Importância das bacias hidrográficas para o Brasil. Costuma-se dizer que o Brasil possui um grande privilégio hídrico, devido à quantidade de rios e aquíferos, águas subterrâneas, existentes em nosso território. De fato, é um privilégio ter toda esta riqueza, enquanto algumas regiões do mundo sofrem com a seca e processos de desertificação de paisagens. Entretanto, toda essa riqueza, se mal administrada ou mal cuidada, pode acabar, se tornando exaurível e imprópria para o consumo. Ter grande disponibilidade de água no território significa ter grande responsabilidade no cuidado dessa água, que é o recurso natural tão vital para a sobrevivência dos seres humanos. E é imprescindível que os recursos hídricos sejam administrados de forma eficiente e responsável, com um planejamento que assegure a continuidade e a limpeza dos cursos dos rios, políticas de saneamento básico, combate à poluição, diminuição de fertilizantes, agrotóxicos que contaminam o solo e campanhas de conscientização populacional sobre o consumo da água devem ser feitas com rigor e atenção. Bom, as regiões hidrográficas são Amazônica, Atlântico Leste, Sudeste, Nordeste Ocidental, Nordeste Oriental, Tocantins, Araguaia e Parnaíba. Bom, com tudo isso, a gente termina o nosso seminário por aqui. Agradecemos a atenção de todos. Se tiver algum questionamento, pode mandar no nosso e-mail, enviar uma mensagem no WhatsApp que a gente também responde, viu? Muito obrigada e até que foi isso. E essas são as nossas referências. Obrigada e até.